Imaginemos que estamos junto ao lago de Tiberíades, aquele lago que é narrado no Evangelho. Não é um lago grande, é um lago pequeno. Tem uma montanha um pouco maior, de um lado, e outras montanhas que nem se chamariam montanhas, se tivermos como termo de comparação as nossas, ou as europeias, seriam mais montes que estão em torno do lago de Tiberíades. Nas faldas, no fim das faldas desses montes, dessas montanhas, ou seja, no fim das ladeiras, no fim das encostas, que descem até ao vale, existe uma pequena tundra, que é são os arbustos rasteiros, e relva, pastagens férteis para o gado. Bem, e aquele lago que se chama o Mar de Tiberíades, de um lado uma margem, do outro lado uma margem, e cerca de 5.000 a 10, 12.000 pessoas que por ali viviam e outras que ali chegaram para estarem com Cristo. No final do Evangelho do domingo passado, o que é que nós vemos? Nós vemos aquela multidão saciada. Os enfermos foram curados, os leprosos foram purificados, os cegos passaram a ver, os demónios foram expulsos, e eis não quando, com os estômagos cheios, e todos curados das suas maleitas, mazelas e enfermidades, eles adoram o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, mas têm um conceito, têm uma ideia, têm um plano errado. Pretendem aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo como Rei deste mundo, Rei de Israel. Voltando ao Evangelho de hoje, nós vemos que Cristo diz aos apóstolos, no Evangelho de hoje, não daquele do domingo passado, entrai no barco. E deve ter sido com uma voz mais poderosa do que esta que eu usei. Entrai no barco. Ou seja, a palavra em grego que Cristo usou significa obrigar a realizar o que é dito para fazer. Significa, quando Cristo diz entrai no barco, é para entrar mesmo no barco. E eles entraram. E porquê é que Cristo foi determinado, porque é que os obrigou a entrar no barco? Porque eles certamente não queriam sair de junto de Cristo. Eles estavam habituados a estar com Cristo. Estiveram num outro barco, num outro momento, mas Cristo, nessa outra parte, nessa outra perícope, nesse outro texto e trecho do Evangelho, nesse momento está dentro do barco com eles. Mas aqui, Cristo diz-lhes, obrigando-os, como o termo grego afirma, é entrar no barco para quê? Para os proteger da contaminação dos interesses daquela multidão. Aquela multidão queria coroar Cristo Rei de Israel. E para proteger os apóstolos de coisa idêntica, de coisa igual, Cristo mete-os dentro do barco para irem atravessando o lago de Tiberíades, passarem para a outra margem, para se afastarem das ideias daquela multidão. Porquê? Porque Cristo tem que subir ao monte, como é dito no Evangelho de hoje, ele tem que ir lá acima, orar, na solidão das preocupações do mundo, o que o mundo lhe poderia emprestar. O Senhor afasta-se do mundo para ir orar no cimo da montanha, mas antes disso, ele quer deixar os seus apóstolos e discípulos protegidos daquela multidão. E o Senhor vai orar. E os apóstolos estão no barco. E eis não quando anoitece. E depois de anoitecer, começa a ficar mais escuro. E depois de mais escuro, tudo a ver ficado, começa a negritude a instalar-se. É alimentada pelo fim do lusco-fusco. É só coisa negra aquela noite. E avizinha-se a hora da quarta vigília, que é aquele período entre as 3 e as 6 da manhã, já madrugada alta, 6 da manhã, passado um bocadinho, começa a alvorada a erguer-se, começa o sol a nascer, e uma tempestade poderosa ergue-se naquele mar de Tiberíades, e os apóstolos começam a ter medo. Eles estão sozinhos no barco,
com a tempestade medonha, do lado de fora do barco, e sem Cristo dentro do barco, porque o Senhor foi orar à montanha. E eles começaram a atravessar o barco sozinhos, e começam a viver momentos de pânico. Os apóstolos começam a sentir terror. Os apóstolos começam a pensar seriamente que vão morrer. Não há como sobreviver àquela tempestade. E eis não quando que é que eles veem no meio daquela negritude intermitentemente iluminada por alguns relâmpagos. Eles veem mal, mas veem Cristo. E veem mal porquê? Porque apaga relâmpago, acende relâmpago e não veem o rosto de Cristo, não veem o corpo de Cristo. E eles veem um homem andando sobre as águas e percebem, parece que é Cristo. Mas nesta coisa fantasmagórica de acende luz do relâmpago e apaga e fica tudo escuro, eles não têm bem a certeza e começam a pensar que é o quê? Talvez um fantasma, talvez Cristo tenha morrido. Bem, eles não tinham a certeza que Cristo ia ressuscitar, porque isto tudo é antes de Cristo subir à cruz. Eles não tinham essas certezas todas, amados irmãos e irmãs apóstolos. Claro que Cristo os ensinou, claro que Cristo havia dito que Ele seria crucificado, que o Senhor iria passar pela morte, iria ressuscitar de várias formas, mais diretamente, mais cristalina e claramente, menos, mas Cristo informou-os de tudo, mas eles não tinham essas certezas todas, tanto que, onde é que nós vemos isso? Que não tinham os apóstolos essas certezas todas que deviam ter, porque Cristo tira-os do meio da multidão e obriga-os a entrar no barco. Se Cristo tivesse a certeza que eles sabiam exatamente o que fazer, o que pensar, o que viver e o que esperar, eles podiam estar no meio da multidão porque não seriam contaminados por ela. Mas como iriam ser contaminados pelas ideias da multidão, Cristo põe-nos no barco. Porquê? Porque eles eram bebés, eram infantes, eram crianças ainda na fé e, sobretudo, crianças e infantes no conhecimento de quem o Verbo de Deus, Cristo, o Verbo encarnado em Maria, pelo Espírito Santo, segundo a vontade do Pai, era. Eles não tinham a certeza dessas coisas. Por isso, quando veem aquele rosto e aquele corpo, ora aparecendo, ora desaparecendo na noite escura, quando o relâmpago se apagava, o terror instalou-se, o pânico tornou-se o pão nosso de cada dia os apóstolos. E Cristo, conhecendo o coração deles e presenciando o terror intenso que eles estavam a viver, diz-lhes: eu sou. Não é como diz o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, nesta tradução tola, má tradução da Sagrada Escritura, que na língua portuguesa também temos, está dito, proclamado pelo diácono: sou eu. Não é sou eu. Eu sou. É o que Cristo diz. É a palavra de Deus. É isto que é dito a Moisés no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta a Deus: quem és tu? Qual é o Deus? Qual é o teu nome? Para ir anunciar lá embaixo, no sopé da montanha, quando começa o vale, que Deus é que eu anuncio? E Deus diz: eu sou. Não diz: sou eu. Olha, sou eu. Eu sou. Ou seja, eu sou aquele que é. E quando Cristo tranquiliza os apóstolos, ele não diz: sou eu. Isto é uma linguagem chã, é uma linguagem vulgar, é uma linguagem informal, é uma linguagem do dia a dia. Então, estejamos atentos. Cristo diz: eu sou. Isto é, eu sou o vosso Deus. Apóstolos meus, amados, eu sou o vosso Deus. Ou seja, estais com aquele que é o vosso protetor e aquele que vos ama, nada de mal vos acontecerá. É isto que Cristo quer dizer. Eu sou. Bem, e Pedro, nos seus impulsos de amor, às vezes mal governado, porque ele tinha um amor profundo pelo Mestre, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes Pedro esquecia os apóstolos, os outros irmãos. Esquecia não por maldade, mas porque era um homem impossível. E de repente ele tenta sem racionalizar, sem pôr maldade, porque não há premeditação, mas ele tenta ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo: se tu és
Se tu és o Mestre, se tu és Cristo, então deixa que eu vá ter contigo e que ande sobre as águas como tu. Isto é tentar o Senhor nosso Deus. Bem, e é tentar pôr Cristo à prova. Bem, pode ou não pode? Tem poder ou não tem? Para me mandar ir ter com ele. Bem, e o Mestre diz, vem ter comigo. E Pedro vai. E Pedro vai feliz numa primeira etapa, ele caminha sobre as águas. De repente, o vento tempestuoso contrário ao navio. O que é um vento tempestuoso contrário ao navio? Temos que entender isto, não entendemos nada. Contrário ao navio, quer dizer, o navio vai daqui para ali e o vento está dali para cá. É isso que é contrário ao navio. Eu quero andar e o vento não deixa. Pronto. Então, e Pedro começa a sentir esse vento tempestuoso, começa a ver, não é? A prestar atenção. Menos a Cristo e mais ao vento. Menos a Cristo e mais às ondas tumultuosas. E de repente, ele retira o olhar de Cristo e afunda-se. E ele começa a ter medo do mar. Porque se desfocou, se desconcentrou, se desligou entre os seus olhos e Cristo, não há mais espaço que ligue os olhos de Pedro à imagem de Cristo. Ele começa a olhar para o mar e olhando para o mar ele afunda-se. Bem, dizem-nos os santos padres da Igreja, queridos irmãos e irmãs, dizem-nos que Pedro não andou, ao contrário do que nós pensamos, sobre as águas, pelo tamanho da sua fé. Não foi pela fé, repito e fixei, não foi pela sua fé, ainda que a fé seja extremamente importante, crucial, necessária e obrigatória. Sem ela, não temos como entrar no reino dos céus. Sem ela, diria mais, sem o exercício dessa fé, porque nós temos fé e não a exercitamos. Então, ter fé sem a exercitarmos, isto é, termos fé sem a usarmos, não serve para nada. Não iremos para o reino dos céus. Isto é o propósito da fé. Bem, e os padres da Igreja dizem-nos que não foi pela fé que Pedro andou. Pedro andou sobre as águas pelo poder de Cristo, nosso Senhor, que é Deus. Pela sua compaixão e misericórdia, que o deixou andar sobre as águas. Porque se tivesse sido pela fé de Pedro, que ele houver andado sobre as águas, peço-vos um favor, quando estivermos na igreja, ponde em silêncio os vossos telefones, para que não nos perturbemos durante a oração, está bem? Bem, voltando ao que eu estava a dizer. Se fosse pela fé de Pedro, que Pedro tivesse andado sobre as águas, ele não se teria afogado. Não é? Ele teria continuado a andar sobre as águas. Se fosse pela fé dele. Mas não é. É pelo poder do nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. E dizem os padres da Igreja, a partir do momento em que ele não tem mais Cristo como ponto, como porto e âncora do seu olhar e do seu coração, ele afunda-se. Porque ele desconecta-se, desvincula-se do poder que o Senhor confere. Bem, os padres santos da Igreja, os santos padres da Igreja, os bispos dos primeiros séculos, dizem-nos também como é que se interpreta este Evangelho. Dão-nos a chave, isto é, dão-nos o segredo para percebermos o que é que significa este Evangelho. Então eles começam por dizer o seguinte: eles dizem-nos que aquela multidão que foi saciada com os milagres dos pães e dos peixes, os padres da Igreja dizem que essa multidão significa todas aquelas pessoas que são tementes a Deus, mas que ainda não são cristãos. Ao tempo de hoje, ortodoxos. Ao tempo de hoje, ortodoxos. Dizem-nos os padres da Igreja que aquele barco para dentro do qual Cristo obriga os apóstolos a entrar, que esse barco é a Igreja, simboliza a Igreja. Que o mar tempestuoso, aquele mar tempestuoso, onde a tempestade tão forte ser, quase afundava aquele barco. Dizem-nos os padres da Igreja que o mar é o mundo no qual a Igreja vive e onde nós estamos. Dizem-nos os padres da Igreja que aquelas ondas tumultuosas, que aquele mar bravio, aquelas ondas alterosas já abrindo a cova para entrar os apóstolos no mar profundo,
são as provações deste mundo, são os tumultos, são as turbulências, são as tentações que nós vivemos no mundo. É o que significa aquela tempestade. E aquele vento contrário que empurrava o navio para o lado de cá, que não o deixava chegar ao lado lá, esse vento contrário é Satanás, dizem os padres da Igreja. É Lúcifer, é o demónio, é o príncipe deste mundo, que quer que todos aqueles que vivem em igreja não cheguem ao lado lá, à outra margem. E a outra margem do lago de Tiberíades, que nos vem narrado no Evangelho, para onde Cristo disse aos apóstolos que eles deviam de ir, atravessar, entrar no navio, atravessar o lago e ir para a outra margem. Essa outra margem, dizem os padres da Igreja, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Entenderam? Tudo o que os padres da Igreja dizem, que eu vos transmiti, é isto que significa o Evangelho de hoje. Bem, e Nosso Senhor Jesus Cristo, voltando ao início do Evangelho de hoje, quando despede aquelas multidões, quando envia as multidões para as suas casas, depois que não disse de todos já terem recebido o que necessitavam de receber, como frisei no início, o Senhor envia-os para as suas casas, desprende-os, liberta-os das suas cadeias. Isto é o que quer dizer em grego. Despedir-se, neste contexto, significa que o Senhor quebrou as cadeias que prendiam cada um deles, um à cegueira, outro porque era leproso, à doença da lepra, outro ao egoísmo, outro à fome. O Senhor todos libertou, matou a fome a uns, curou todos os outros que necessitavam, e a todos enviou para as suas casas, libertos de todas as muralhas e de todas as grelhetas de escravos que foi como eles se apresentaram diante de Cristo. Ali, antes de todos os milagres acontecerem, sobretudo o milagre do pão, dos pães e dos peixes. O Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, é aquele que está ao nosso lado, no meio da tempestade, para que nós possamos sobreviver às provações, às tentações. O que é que são tentações? São coisas que nos são propostas, são muito engraçadas, até com bons odores, e que nos atraem, nos encantam como uma cobra encantando um passarinho. Como às vezes eu digo, citando tantas vezes este exemplo. As tentações são interessantes. As tentações vestem-se de roupagens coloridas. As tentações são algo que nos diz, olha, vem comigo, não te vais dar mal. E nós olhamos para aquelas cores e lantejoulas, e perfumadas que elas vêm, as tentações tantas vezes, e nós queremos ir atrás delas, porque as tentações levam-nos para o circo, as tentações levam-nos para o bailarico, as tentações levam-nos para os bons bares deste mundo, as tentações levam-nos para o lazer eterno, as tentações aplaudem a nossa capacidade de egoísmo, as tentações que nos são dadas enaltecem as capacidades que nós temos de sermos comodistas. As tentações deste mundo guiam-nos, dão-nos um mapa secreto para fugirmos dos irmãos necessitados que habitam perto de nós ou longe. As tentações deste mundo são isto que têm como propósito desviar-nos do encontro com Cristo. Mas o que é que nós vemos quando usamos a nossa fé? A fé é um dom de Deus, dada a todos nós, amados irmãos e irmãs. Alguns usam a fé sempre, outros de vez em quando, outros nunca. Aqueles que dizem, eu não tenho fé, é mentira, estão equivocados, é ignorância. Todos nós temos fé, todos. Alguns não sabemos onde é que a pusemos, onde é que a temos, porque foi dada por Deus a todos. Mas a fé, amados irmãos e irmãs, obrigatoriamente, ela vai ser treinada no campo da perturbação, no campo da tempestade, das ondas alterosas, tumultuosas deste mundo, não param de se sucederem umas às outras. A fé tem que ser treinada neste campo de batalha, onde as provações e as tentações estão sempre, onde a tempestade não para. Porquê? Porque a nossa fé tem que ser purificada. A fé, amados irmãos e irmãs, é a certeza
repito, é a certeza de todas aquelas coisas que nós não vemos, e é evidência, e é garantia de todas as outras que nós não conhecemos. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa fé, amados irmãos e irmãs, numa primeira parte, ela é razão, ela é raciocínio, ela é intelecto. Depois é que vem a outra parte da fé, que é a fé pura. E porquê é que eu digo que inicialmente a fé é a razão? Porque eu, por exemplo, eu olho para um camelo e não vou dizer que aquele camelo é Deus. Eu não vou adorar o camelo. Porquê? Porque a minha razão ajuda e ilumina inicialmente a minha fé, para que a minha fé seja raiz. Eu não vou adorar o asfalto só porque é muito bom, andam muitos carros sobre ele, e eu, se calcular o asfalto de carro, chego à minha casa muito mais cedo, e os outros todos deste mundo também. Então o asfalto realmente é uma coisa benéfica para a minha vida, vou adorá-lo. Não, porque a minha razão me diz, aquilo é só alcatrão, aquilo não é Deus. Entendem o que eu quero dizer? Então, não há fé sem uma razão acordada, uma razão desperta. Depois a fé termina, depois a razão termina. Depois a razão chega a um ponto que já não pode ir para além daquilo que ela conhece, daquilo que ela vê, daquilo que ela pode prever, daquilo em que ela nos pode ajudar. E a partir daí está e instala-se o dom que Deus nos deu. A fé pura. Mas, como eu vos disse, a fé é sempre assaltada pelos ladrões vorazes, demónios deste mundo, que o Lúcifer envia em cada uma das tentações para nos roubar do amor de Cristo. Mas no meio da tempestade de hoje, queridos irmãos e irmãs, o que é que nós vemos no meio da tempestade? Quem é que nós vemos? Cristo. É ou não é? Não é Cristo que aparece aos apóstolos quando eles estão aterrorizados? Não é Cristo que aparece aos apóstolos dizendo-lhes, eu sou, o vosso Deus está convosco. Não é Cristo que está na tempestade, no meio, no epicentro? Também na nossa vida, no meio destas provações e tentações todas, para que a nossa fé se robusteça, se fortaleça, saia fortalecida, Cristo está no meio de cada uma destas tribulações, provações e tentações deste mundo. Ou seja, nós não estamos sós. Não estamos sós no meio das tempestades deste mundo. Cristo está no meio da tempestade. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que está no centro da tempestade. Ele é o Senhor que nos acompanha de mão dada pela calmaria das águas apaziguadas, da tempestade morta. Quando? Em que momento que isso acontece, amadas irmãs? Quando nós fomos candidatos a andarmos sobre as águas. Como Pedro andou um pedacinho. Mas não podemos querer andar sobre as águas como se andássemos em terra firme, se antes não surfarmos as ondas. Se antes não surfarmos as ondas. Os surfistas de Cristo, sabem quem são? São os pobres em espírito. Esses são os surfistas de Cristo. Os pobres em espírito, como hoje nós ouvimos e cantamos nas bem-aventuranças. É preciso ser pobre em espírito para podermos surfar as ondas. Isto é, o que é que fazem os surfistas? Aprendem a conhecer o mar, aprendem a conhecer a prancha que os transporta na crista das ondas. Eles têm que ter conhecimento que muitos mortais não têm, senão não conseguem surfar as ondas. Também, os pobres em Cristo são os surfistas de Deus. A propósito desta imagem, que eu disse há pouco, antes de andarmos calcorreando mar e água, pisando aquele líquido como se fosse terra firme, temos que aprender a surfar as ondas. Então sejamos como os pobres em Cristo. O que é que são? Quem são os pobres em Cristo? Temos que saber. Se não ouvimos pobres em Cristo, mas não sabemos o que é, e eu sei que muitos de nós não sabem, não sabemos. Muitos pensam que ser pobre de espírito é não ter juízo, é ser doidinho da cabeça. Isto é, como aqueles que carecem de internamento, estão doentes. Não. Ser pobre de espírito é ter o juízo todo, é ser lúcido, muito mais do que aqueles que entre nós se têm como normais. Ser pobre em espírito é ter já a lucidez que nos vem da fé exercitada, não é? Do músculo criado pelas tentações ultrapassadas,
e que lhes dá aos pobres de espírito a lucidez iluminada pela luz da borda da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. E então, o que é que os pobres de espírito veem? Eles veem quem Deus é e quem eles são. E então eles são Pedro. Eles são São Pedro. Eles são, Pedro, o apóstolo, afogando-se no Evangelho de hoje e dizendo: Senhor, 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 salva-me, salva-me. Pedro, naquele momento, é um pobre em espírito. Ele assume que não tem nada. Não tem sequer capacidade de sobreviver àquela tempestade. Não tem capacidade de continuar vivo. Ele vai morrer, ele está a afogar-se. A cabeça já está só de fora. E em pouco tempo, até a cabeça não se verá mais. Em cima das águas. E o que é que Cristo faz? O Senhor estende-lhe a mão. E Cristo, conferindo-lhe o poder que Pedro abandonou. E Pedro abandonou o poder de Cristo quando Cristo o chamou para ir até junto dele. E ele fixou-se no mar e nos ventos contrários e abandonou, retirou o olhar dele do de Cristo. E rejeitou o poder de Nosso Senhor e afogou-se. Então Cristo vem dar-lhe a mão, isto é, dá a possibilidade a Pedro de retomar o poder abandonado de Cristo. E quando Cristo puxa, ele sai das águas. E Pedro não morre. E Pedro ressurge. E Pedro fica à tona das águas com Cristo. É isto que o Evangelho de hoje nos diz, amados irmãos e irmãs. Então temos que saber o que é que significa ser pobre em Cristo. Ser pobre em Cristo é ser pedinte, não de moedas para encher o estômago. Pedinte no sentido em que só peço a salvação porque eu não tenho nada. Não tenho nada para comer, não tenho nada para dormir, não tenho nada que me interesse neste mundo. Não quero nada deste mundo. Eu quero o Senhor do mundo. Eu não quero apenas viver entre as coisas criadas. Eu quero estar junto daquele que é o Criador de todas as coisas. É isto que é ser pobre em espírito. Cristo é pobre em espírito na cruz. O que é que Cristo, Nosso Senhor, tem na cruz? Até o seu sangue Ele perdeu. Ele entrega a sua vida, entrega o seu sangue. E bens materiais Ele já não tinha. Então Ele é o pobre em espírito na perfeição absoluta. Lembrai-vos, é Cristo na cruz. E todos estes, todos nós, que consigamos ter semelhança a Cristo. É isto que nós podemos hoje retirar do Evangelho de hoje. Meditai e refletir e orai. Lembrai-vos dos vossos irmãos e irmãs doentes, porque as multidões que vieram no domingo passado, narradas no final do Evangelho, cegos, leprosos, enfermos, de várias doenças. Cristo estava ali ao alcance de um olhar e de uma mão estendida e todos foram curados. Cristo continua a estar na mesma hoje. Cristo continua a estar na mesma hoje, ao alcance de um olhar e de uma mão estendida. Mas nós não sabemos como estendemos a nossa mão ao encontro de Cristo, como Pedro fez hoje, pondo a mão bem alto fora da água, gritando, no último grito, antes de se afogar, para que Cristo o agarrasse. Nós temos muitas vezes vergonha, às vezes não sabemos como dizer as palavras certas. As palavras certas são o quê? Temos que, para dizer palavras certas a Cristo, irmos estudar para a universidade? Não! As palavras certas são as palavras de arrependimento, são palavras de humildade, são palavras de pobre de espírito, aquele que diz: Senhor, eu não valho nada hoje, eu só sou um espaço cheio, uma cesta cheia de pecados, isto é, de todas as falhas do amor, e tu és o oposto daquele que só vive e deu amor para ser vivido. Então nós temos que dizer as palavras certas, são estas. É dizer o Senhor, a minha vida vale exatamente nada, nada, absolutamente nada, se tu não estiveres ao meu lado. Este é o verdadeiro pobre em espírito. Tudo o que ele tem é espaço para não ter nada. Para que nesse nada que ele não tem, se faça chão, fértil e firme, para que o Criador de todas as coisas empaste nesse chão fértil de nada, onde o Senhor se torna tudo. É o que nós devemos ser, amados irmãos e irmãs. Espaço que não temos. Já não temos espaço dentro de nós para termos tempo para enterrarmos os nossos pais,
Estou-vos a falar de uma senhora que vai ser enterrada hoje, que eu conheço, esteve no nosso mosteiro muitas vezes, mas os filhos não têm tempo para enterrar a mãe. Decidiram cremar a mãe, que vai ser cremada hoje. E disseram, não, aí na rua, a nossa Abadesa Maria, despache-se, porque a Madre Abadesa, depois da liturgia, vai lá estar hoje, mas vai fazer um panaquide, que é o que nós podemos fazer. Ela que é ortodoxa, mas os filhos não permitem que ela seja enterrada na igreja, que é a sua igreja. E a filha ainda diz ao filho, despache-se porque eu não tenho tempo para estar a enterrar a minha mãe por horário esse tempo todo. Isto que eu estou a dizer foram os ouvidos da nossa Abadesa que ouviu de um filho ou de uma filha, de uma mãe que vai ser enterrada agora, à 1 da tarde, ou às 2 da tarde. Vê, isto não são histórias contadas, às quais de vez em quando faço apelo, para que isto fique assim uma história dramática. Eu não sou ator, e se eu fosse não seria talvez de drama. Entendem, filhos? O que eu vos digo está muito aquém do drama. Dramático é isto. É uma mãe quase deixada em cima da terra, porque o filho não tem quase, por mais uns minutos não enterravam a mãe. Por mais uns minutos. A mãe ficaria ao sol, à espera de ser comida por abutres. Se por estas paragens existissem, estivesse a Maria da Conceição, que é o nome dela, no norte da África, e era comida por abutres. Os filhos não têm tempo para enterrar os pais. E sabem porque é que hoje os filhos já não têm tempo para enterrar os pais? Porque não tiveram tempo para amar os seus pais. Não tiveram tempo para fixarem o olhar sobre os seus pais, como Pedro, no Evangelho de hoje. Ele ainda fixa o olhar sobre Cristo e quando desvia o olhar, o que é que acontece? Afunda-se nas águas. Os filhos também vão desviando o olhar dos seus pais, dos seus criadores terrenos. Porque o pai e a mãe são co-criadores com o Deus Criador, são aqueles que na terra criam com Deus os seus filhos e as suas filhas. E os filhos vão desviando o olhar de seus pais. E claro, que já não os conhecem. Sempre tiveram a olhar para outro sítio onde o pai e o seu rosto, onde a mãe e o seu rosto não estavam. Como é que agora suportam olhar a morte daqueles que nunca olharam, daqueles que nunca abraçaram, daqueles com os quais nunca estiveram juntos? Então não há tempo para enterrar nosso pai e nossa mãe. Deixo-vos isto para que vos alegreis, não é para vos entristecer. Para que vos alegreis como assim? Porque vós não sois assim. Vós amais os vossos pais e mães. Então, amai-os mais. Que é possível amar sempre mais. E lembrai aqueles amigos e amigas vossos que se calhar não amam como vós amais, os vossos queridos pais e avós. Lembrai-vos que é bom amar mais, para que no dia do enterro nosso pai tenha o nosso colo, se necessário for, e não apenas um caixão dentro do qual está estendido, esticado, como um pau de vassoura, frio e morto, inerte. Que o Senhor vos protege, guarde, dê ânimo em vossos dias. Orai pelos nossos doentes, aqueles que têm cancro, comecei por esses e também por todos os outros. Temos vários na nossa igreja, uns que se estão a curar, outros que estão estacionários, nem para trás nem para a frente, e outros que têm já a certidão de óbito na mão. Mesmo que dure um aninho, ou 2, ou 3, ou 4, sabem que vão morrer pelas informações que os médicos deste mundo lhes dão. Mas essas são as informações dos médicos. Cristo pode, o Senhor pode tudo. Cristo pode curar a todos. Estes que têm uma certidão de óbito, isto é, o que é ter um cancro e ter uma certidão de óbito? É saber que vai morrer do cancro. Vive um ano, vive 2, vive 3, sabe que vai viver 40, não vai morrer por outra razão, não sei pelo cancro. Entendem? Então, orai por todos os vossos doentes, grandes, pequeninos, velhinhos e novos, por todas as doenças, que o Senhor limpe todos os corpos e todas as almas, de todas as doenças do espírito e do corpo, mas começando por estas que são mais dramáticas, que às vezes já não, quando vamos para orar por alguém que tem um cancro, já morreu, já não é no ofício dos vivos que fazemos, já é o ofício dos defuntos. Então apercebam-nos a orar por aqueles que estão vivos, não sabemos por quantos minutos, horas ou dias ou anos, que são os doentes cancerígenos. Comecemos por esses. E lembremos-nos de todos os